deputada Janira Rocha. Vossa Excelência tem 10 minutos do tempo oficial. Obrigada, deputado Marcelo Freixo. Bom, primeiro eu tenho que pedir desculpa porque, mais uma vez, acometida da minha bronquite asmática, bastante dificuldade, inclusive, de falar, mas eu não poderia não vir falar hoje. Como já foi colocado aqui pelo deputado Conte, está na pauta de hoje a peça orçamentária que foi encaminhada pelo governador Sérgio Cabral para votação nessa casa. E, como membro da Comissão de Orçamento, eu já venho aí há alguns meses, desde que foi encaminhada para casa essa peça, estudando e debatendo dentro da Comissão de Orçamento. Durante a vinda aqui dos secretários de Planejamento e do secretário de Fazenda, nós fizemos várias colocações acerca de irregularidades, acerca de ilegalidades, inconstitucionalidades que estavam eivando de vícios aquela peça constitucional. Mas como do alto, do tamanco pedante do governo do Estado, eles sabem que eles têm maioria, uma maioria avassaladora aqui na casa. Então, mesmo que nós comprovássemos, no caso, na Comissão de Orçamento, de que o orçamento tinha vícios de ilegalidade, eles não se fizeram de rogados. Simplesmente não tiveram a preocupação de acionar a Secretaria de Fazenda para que pudesse resolver os problemas que foram apontados, particularmente no capítulo das renúncias fiscais. E, ao não fazê-lo, ou simplesmente desconhecer um debate que foi levado por mim na Comissão de Orçamento, eu me senti tolhida no meu direito constitucional de fiscalização da peça orçamentária, de fiscalização das contas públicas, e entrei, então, com mandato de segurança, com pedido liminar, no Tribunal de Justiça, solicitando a sustação dessa votação, até que o governo do Estado do Rio de Janeiro desse as informações necessárias, anexasse as informações necessárias, para que a gente possa ter o direito, enquanto parlamentares, de realmente votar naquilo que é definido por lei, e não naquilo que é definido pelas maiorias, como infelizmente tem sido a história da falta de autonomia e de independência dessa casa, que muitas vezes passa por cima da lei para fazer a vontade de Sua Majestade, que está sentada lá no Palácio Guanabara e que pensa poder, acima de todos os poderes, definir os rumos aqui do Estado do Rio de Janeiro. Eu estou com a decisão aqui, da desembargadora, foi a doutora Maria Augusta Vaz de Figueiredo, e essa decisão foi proferida por ela, e eu quero colocar aqui alguns pedaços dessa peça. Ela coloca aqui: o chefe do Executivo, legitimado exclusivo à iniciativa legislativa, deixou de incluir as reduções de base de cálculo do ICMS no anexo demonstrativo regionalizado de fomentos às atividades econômicas, sendo que a falta de apresentação das reduções de base de cálculo do ICMS violaria os artigos 165, parágrafo 6º da Constituição Federal e 5º 2 e 14, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, ela diz aqui nessa decisão, fala do meu direito enquanto parlamentar, que eu tenho um direito líquido e certo de me submeter a um processo legislativo que efetivamente não seja imbuído de vícios, de inconstitucionalidade, reconhece o meu direito, como deputada, de realmente assumir todas as minhas prerrogativas, e decide aqui, por uma liminar, sustando a votação dessa peça hoje aqui na casa, até então, que seja feita essa correção. Bom, objetivamente aqui nós estamos falando de que, ao não colocar nesse anexo demonstrativo regionalizado as reduções que foram feitas nos cálculos do ICMS, o governador não informa essa casa se todas essas renúncias fiscais que foram patrocinadas pela sua política, primeiro, se elas foram aprovadas como manda a lei pelo CONFAZ, que é o Conselho Fazendário. Ela não diz quais foram as empresas beneficiadas. Ela não permite que a gente veja se
essas reduções que foram feitas, se essa renúncia que foi feita, teve a contrapartida que deveria ter por parte da empresa que foi beneficiada, e não nos permite ver também se, ao fazer essa concessão, o Estado garante o equilíbrio das contas públicas na medida, né, em que, havendo qualquer tipo de distorção, porque porventura tenha se concedido de renúncia a mais do que suportaria o orçamento, o Estado deveria fazer uma compensação na sua receita. Deveria abrigar qualquer tipo de política que pudesse agregar valor à receita para garantir aí esse equilíbrio das contas públicas. Então, é um negócio muito básico, é um negócio muito pequeno, que na verdade constitui, do meu ponto de vista, uma forma de maquiar a relação do Estado do Rio de Janeiro na concessão de privilégios, né, às empresas, porque faz parte do jogo democrático, faz parte, né, das regras da economia, né, faz parte das regras do sistema em que nós vivemos, a política de incentivo às empresas, a política de renúncias fiscais, a política de benefícios fiscais. Não é esse o questionamento que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo um questionamento aqui, a qualidade dessa transação, dessa relação que o Estado está patrocinando com as empresas. Eu estou questionando aqui se essas empresas estão realmente sendo merecedoras desses benefícios que o Estado está fazendo. Se o povo do Estado do Rio de Janeiro realmente está conseguindo ter de volta, né, aquilo que o Estado está tirando das contas públicas, aquilo que deveria ir para a saúde, que deveria ir para a educação, que deveria ir para transporte, para saneamento, para moradia, e que está sem controle sendo levado às empresas, né? Então é esse o questionamento que eu estou fazendo. Se as verbas públicas que estão servindo para patrocinar esses benefícios estão trazendo retorno. E por que nós ficamos alarmados em relação a isso? Vamos pegar um exemplo clássico. O deputado Marcelo Freixo, há pouco tempo atrás aqui, trouxe uma lista de empresas que receberam incentivos fiscais do governo. Eu gostaria de poder comparar a lista de incentivos fiscais daquela que foi trazida pelo deputado Marcelo Freixo, né, e comparar essa lista com esse quadro demonstrativo regionalizado, para saber se essas empresas nas suas regiões, elas conseguiram realmente promover um retorno, né, em desenvolvimento, promover um retorno em empregos, em saneamento, como é prometido toda vez que a gente vem aqui votar algum tipo de incentivo fiscal. E eu não posso fazer isso, eu sou parlamentar dessa casa e eu não posso. Por que eu não posso? Porque o governador Sérgio Cabral, né, pratica inclusive um crime que ele próprio assume. Ele diz na peça orçamentária que ele não colocou as reduções de base de cálculo do ICMS no demonstrativo. Ele diz isso com todas as letras. Ele diz com todas as letras, eu estou ferindo a Constituição. Ele diz com todas as letras, eu não estou respeitando a lei de responsabilidade fiscal. Eu queria saber se essa peça orçamentária passa, por exemplo, pela relação com a TK-CSA. A TK-CSA, todo mundo, nós já fizemos vários debates aqui sobre a TK, né, que foi uma empresa que veio para cá com muito alarde, ganhou muito dinheiro, mas o que tem deixado aqui objetivamente são danos no meio ambiente, é a impossibilidade dos pescadores continuarem, né, pescando e sobrevivendo, é a chuva de prata que até essa semana passada voltou a chover lá em Campo Grande, são os danos à agricultura da região, foi a violência que aumentou naquela região, foram os trabalhadores que num primeiro momento foram empregados e que estão todos desempregados hoje, porque simplesmente a TK-CSA faliu. Ela está falida. E hoje, por exemplo, né, os seus operadores encontram dificuldades que essa empresa possa ser vendida. Eles estão buscando compradores para a TK-CSA. E aonde é que eu vou, como parlamentar, poder fazer um balanço a partir da proposta da peça orçamentária para saber, né, se erros como a TK-CSA, que já estão comprovados, continuam sendo praticados no orçamento do Estado do Rio de Janeiro. Então, é bem simples, eu não estou aqui, né, com uma postura radical, radicalizando, querendo a política do quanto pior, melhor, muito pelo contrário. Quem está aqui dentro da Assembleia Legislativa nesse momento, na tribuna, defendendo a Constituição Federal, sou eu. Quem está aqui na tribuna da Assembleia Legislativa, nesse momento, defendendo a lei de responsabilidade, sou eu. Quem burlou isso foi o governador Sérgio Cabral. Quem está burlando isso é a comissão de orçamento dessa casa.
E espero que o presidente da casa, Paulo Melo, não burle isso também, né, desrespeitando essa decisão judicial e colocando em votação esse orçamento. Eu já sei, por informação do meu advogado, que lá no tribunal existe uma verdadeira caravana por parte do governo, da Procuradoria da Casa, que existe uma grande mobilização para que seja cassada essa liminar até a hora da votação aqui às 4h30 da tarde. Quero dizer a vocês que qualquer tipo de encaminhamento que saia lá do tribunal, ou do governo do Estado, ou aqui dessa casa, que objetivamente não anexe a essas informações que a lei exige nessa peça que vai ser votada hoje, aqui estará se cometendo uma fraude. Aqui estará se cometendo uma fraude contra a Constituição, contra as leis que eles mesmos, né, editam, que eles mesmos fazem, né, e que eles mesmos não querem respeitar. Quero dizer, se não forem sanadas todas as questões que foram levantadas aqui, na base de cálculo do ICMS, e mesmo assim essa liminar for cassada, sem que as informações estejam aqui à nossa disposição, que nós do PSOL iremos entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o orçamento do Estado do Rio de Janeiro. E como diz o meu companheiro Marcelo Freixo, o caráter desse debate tem que ser pedagógico. Por que pedagógico? Porque nós queremos que no ano que vem, quando o governador mandar novamente uma peça orçamentária aqui para essa casa, ele não conte apenas com o rolo compressor e com a força da sua maioria, mas que ele saiba que existe uma Constituição que tem força, que ele saiba que existem pessoas aqui dentro que atuam com autonomia e com independência e que vão saber utilizar aquilo que for necessário para poder fazer com que a lei seja cumprida dentro dessa casa. Nós iremos sim a uma DI, se isso for necessário, para a gente poder garantir o direito do povo do Rio de Janeiro de ter as suas verbas aplicadas de maneira correta. Nós queremos priorizar, são os trabalhadores, nós queremos priorizar, né, são os setores da economia que estão aqui para desenvolver o nosso estágio, mas sem fazer rapinagem. Nós não somos contra as empresas, nós não somos contra incentivos fiscais, mas nós somos contra maquiamento de dados para beneficiar empresas que não podem se mostrar à luz do dia. E nós saberemos sim, né, que tem que mudar, esse debate pedagógico tem que mudar a prática do governo. O governo tem que mandar uma peça orçamentária para essa casa com prazo suficiente para que os parlamentares possam ler a peça, possam conhecer a peça. O governo tem que parar de fazer aqui, né, uma única audiência pública, onde é uma audiência pública que o povo não é convidado a participar dessa audiência pública. Uma audiência pública que os secretários de governo nem ao menos têm a cara de pau de mudar, né, de mudar os textos e os slides de apresentação que fizeram nos orçamentos passados. É certo? Nós queremos um debate de orçamento aberto para a sociedade civil, para os trabalhadores, para os setores médios da nossa população. Nós queremos a participação dos sindicatos, dos movimentos sociais. Nós queremos fiscalizar as contas, queremos fiscalizar o equilíbrio dessas contas, porque se não for assim, o dinheiro vai continuar saindo para as grandes empresas, para a grande indústria, e nós vamos continuar chorando as políticas públicas que podem salvar a vida do nosso povo nos hospitais, cuidar das nossas crianças nas nossas escolas e patrocinar saneamento, moradia e dignidade para a nossa população. Então está aqui a própria Justiça reconhecendo que essa peça orçamentária está eivada de inconstitucionalidade. Eu espero que a decisão deles lá, né, que o governo, que eu já sei está trabalhando por isso, não venha para esse plenário trazer uma ilegalidade para enfiar a goela abaixo da nossa bancada, abaixo do Estado do Rio de Janeiro, porque nós vamos ao Supremo e nós vamos brigar para não sermos obrigados a votar em coisas que são inconstitucionais, em coisas que não respeitam aquilo que deveria ser respeitado nessa casa, como uma casa que faz leis. Uma casa que faz leis não pode votar numa peça que é contra a lei. Muito obrigada, deputado.